Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus. O nosso textual está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, e o versículo 5, e está escrito assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Verdade prática: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, ao mesmo tempo o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 4, e ainda carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Essa lição de hoje tem alguns objetivos. Primeiro, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo, identificar o perigo das heresias de hoje. Comigo está o professor Joás e também presbítero Edivaldo, ambos professores, presbítero Edivaldo, superintendente da nossa EBD na ADEC Santa Cruz. Presbítero Edivaldo, professor Joás, muito bem-vindos. Estamos falando aí, essa série de lições, fecha aí na próxima lição de número 8, sobre Cristo. E hoje uma lição muito importante, tratando dessas duas naturezas, duas naturezas, a humana e a divina. Lição muito boa, né, professor Joás e Edivaldo? Vale ressaltar e repetir aqui pelo menos o verso 7 e o verso 8 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, do capítulo de número 2, que diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então é alguém que se desfaz ou se esvazia por um período, ou não usa esse atributo divino que tem, para tomar a forma de homem com um objetivo, com um compromisso, e é o compromisso de resgatar. A palavra religião é religar o homem de novo com Deus. E ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Então isso é muito lindo de se perceber. Um Deus que se faz homem para aplacar a ira de Deus e reconciliar os homens com Deus. Muito bom. Professor Joás, deixa eu só corrigir aqui, naturezas, tá? Tá no plural. A natureza, as duas naturezas, humana e divina de Cristo. Bom, se tratando dessas naturezas, professor, em uma só pessoa, é o que nós falamos na teologia da união hipostática, né? O encontro, a fusão dessas duas naturezas. Agora, um texto bom para explicar isso, o presbítero Edivaldo citou aí Filipenses 2, 7 e 8, e também Colossenses, que são as duas cartas de uma cristologia pura, e sem contar Efésios e Romanos também. Mas nós estamos falando hoje de uma doutrina que está sendo muito apedrejada nesses últimos dias. E é muito bom quando a igreja senta para aprender e reestudar textos assim. Uma lição muito importante para nós, né? É uma doutrina, essa doutrina da união das duas naturezas do Cristo, né, é uma doutrina que já foi consolidada nos dois primeiros concílios, né, de Nicéia e Constantinopla. Mas ela não foi inventada por aqueles homens, né, como alguns querem convencer, né? Ela é uma doutrina bíblica. A nossa lição aqui, se a gente tivesse tempo, né, de ler cada versículo desse que é trazido aqui como referência, como base, né, é uma doutrina bíblica muito difundida em toda a Escritura, né? Não só no Novo Testamento, né? Agora, no Novo Testamento fica muito claro que Jesus é um indivíduo que tem em perfeita harmonia, né, essas duas naturezas, né, em si, né? E elas não se chocam, mas elas interagem de um jeito que estão entrelaçadas, né? Por isso união hipostática, são naturezas distintas, mas elas estão entrelaçadas de um jeito que elas fazem parte de um único indivíduo, né? A unio personalis, né, que foi definida lá em Nicéia e reforçada em Constantinopla e é base teológica
até hoje nesse assunto, nesse sentido. Agora, uma outra dificuldade, professor e presbítero Edivaldo, que muita gente tem de entender, e vamos até respeito, porque a nossa mente é muito limitada quando se trata de assuntos espirituais, professor Edivaldo, porque nós estamos falando de algo espiritual, eterno, para uma mente que é muito limitada. Então a gente até entende isso aí e é compreensível. Mas uma outra doutrina aqui, é essa que o presbítero Edivaldo fez questão de citar no início aqui, que do grego é a kenosis, o esvaziamento. Ele não usurpou, ele não usurpou a forma de Deus. Ele veio como homem, em carne, em matéria mesmo, né? Mas 100% Deus. Ele não usou esses atributos durante seu ministério terreno. Ele tinha toda a prerrogativa humana, toda a prerrogativa divina, e ele venceu a morte, venceu o diabo, sendo homem, tá? 100% homem, mas também sendo Deus. Quando a gente fala desse esvaziamento, né, para muita gente dá um nó aí na cabeça. Vamos falar disso aqui um pouquinho e a gente entra na nossa lição. João que deixa isso muito claro, né, no seu evangelho e nas duas cartas, né, ele retoma esse assunto aí. Ele deixa claro, assim, cristalinamente claro, né? O Logos, né, que é gerado do Pai, né, não criado, o unigênito de Deus, né? Ele tomou a nossa forma, né? Ele veio em forma humana, ele se fez carne, né? Ele encarnou e ele tabernaculou em nosso meio, né? Ele fez uma morada temporária, né, entre nós. Ele tinha uma glória, né, em toda a sua plenitude, glória de Deus, né, e ele abriu mão disso, né, e foi se humilhando até encarnar. Encarnado, ele foi se humilhando até morrer, né? Morreu a morte mais humilhante, que é a morte de cruz, né? Então, nada disso fez ele deixar de ser Deus, né? Ele, na sua união hipostática, né, das duas naturezas, ele é plenamente humano, plenamente Deus, embora aquela glória que ele tinha no começo, ele foi esvaziado dela por voluntariedade, né, por decisão dele, né? Ele se esvaziou daquela glória, né? E tanto é que você vê ele em João mesmo, no capítulo 17, se eu não me engano, a oração sacerdotal é 17. Exatamente. Mesmo, né? Isso. Ele ora ao Pai para que o Pai dê a ele de volta aquela glória que ele tinha com o Pai no começo, né? Então, ele é Deus, ele tem os atributos de Deus todos, porque faz parte da sua natureza, mas ele se esvaziou desses atributos, né? E não se esvaziou da sua natureza. É uma coisa muito complexa, né? Mas a Escritura diz que é assim, né? E os nossos melhores teólogos foram traçando essa linha, né, de raciocínio, essa lógica toda, e de forma que hoje, embora seja complexa, é uma doutrina muito clara. E ele não deixou de ser Deus, né, professor? Em momento algum. E é bom a gente falar isso. Ele é plenamente Deus, plenamente homem. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, no concílio em 325, a Trindade em Constantinopla em 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao concílio de Calcedônia em 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no concílio de Calcedônia. Hoje nós vamos trabalhar essas duas naturezas, então, presbítero Edivaldo. Capítulo 1, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, descendência de Davi segundo a carne, é o ponto 1. Ponto 2, declarado Filho de Deus em poder. E o ponto 3, o antigo hino cristológico de Filipenses 2, 5 e 6. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano divino, as duas naturezas do Senhor Jesus.
quando a gente lê Mateus capítulo 1 e Lucas 3, a gente vê essa obra gloriosa do Espírito Santo gerando Jesus. Ponto 2, declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isto é reforçado logo em seguida pelas palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios de Deus, que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Ainda falando sobre as duas naturezas. E por fim, o antigo hino cristológico. O texto está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno. E mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. É o que nós chamamos na teologia de união hipostática, essa fusão das duas naturezas. Agora, vamos lá, professor e presbítero Edivaldo. Nesse capítulo 1, se tratando aí do ensino bíblico, uma leitura bem detalhada, com a lupa, sem nenhuma lente de teologia, sem nenhuma lente de nenhum comentário, mas uma leitura bíblica e sincera do texto. Nós não vamos ter dúvida em relação às duas naturezas de Jesus. A gente discute até as naturezas humanas. Por exemplo, nós temos duas correntes. A corrente da tricotomia e a corrente da dicotomia. Então, se a gente percebe que há uma dificuldade de separar essas naturezas humanas, espírito, alma e corpo, imagine se tratando de um ser divino e de um ser humano. Agora, com a ciência evoluída, e na época, no ano 300, começou a surgir as ideias de física, não como nós temos hoje, né? O conhecimento da mente humana, do psique, mas essas discussões filosóficas e filosóficas e também dentro da teologia, a gente percebe que esses homens sábios, que tinham conhecimento, né, eles começam a discutir essa questão da natureza de Jesus. Ele era plenamente divino ou ele era plenamente humano? Aí que surgiu essas heresias e foram defendidas também dentro da apologética, que já existia naquela época. Toda vez que se levantava alguém para contradizer o que a Bíblia falava, Deus sempre usou de homens também para levantar, para defender o que a Bíblia realmente fala. É interessante, professor, que essas heresias, elas não explodiram, elas implodiram, ou seja, saiu do nosso meio. É alguém que não concordou, ou alguém que sempre teve uma tendência assim, problemática em relação à interpretação do texto, e nós estamos falando de uma exegese pura, e aí, não concordando, criou uma outra forma de pensar, uma outra doutrina, e acabou virando uma heresia. Alguns casos até má fé de alguns hereges, né, algumas pessoas mal intencionadas, como parece ser o caso, né, do nestorianismo, que a gente vai falar daqui a pouco, né, um sujeito que foi ludibriado, né, foi enganado, foi um herege ingênuo, né? Alguém já chamou ele de o mais ingênuo dos heresiarcas, né? Parece que foi o Paul Tillich, né, que fez isso, porque em algum momento ele disse alguma coisa e alguém pegou aquilo e criou essa heresia nestoriana, né, que é conhecida até hoje, mas documentos recentes mostram que ele não defendia bem essa ideia, né? Ele não abraçou essa heresia, né, que leva o seu nome até hoje, né? Então talvez foi injustiçado, mas certo é que, por mais inteligente que a pessoa seja, né, ela pode, na leitura da Bíblia mesmo, cair em algumas armadilhas lógicas, né? Tanto é que a gente vê até hoje pregadores fazendo isso, né? Bons teólogos fazendo isso, acontece até hoje, né? Então o cuidado precisa ser constante, né? Principalmente na leitura do texto bíblico, procurar os melhores textos
né? Começa aí por uma corrigida fiel, né? Procura investigar esses textos aí que são mais confiáveis, procura fazer anotações e fazer ligar uma coisa com a outra e construir você mesmo, né, esse raciocínio, e depois, com base naquilo que você já adquiriu de conhecimento, você buscar esses teólogos, né, ver o que eles falaram, comparar as coisas. É assim que se faz teologia, né? A gente não pode ser ingênuo de confiar na nossa própria interpretação, se teve gente melhor do que nós, né, interpretando, né? Então, a teologia faz isso, né? Jonas Madureira tem uma ideia muito legal, né, de que a boa teologia ela te faz humilde, né? Porque ela mostra para você que você é muito pequeno, né? Então, é interessante ler teologia assim, ler escritura com esse coração quebrantado, com essa humildade, né? Porque é assim que deve acontecer, né? Muito bom. Você lembrou aí do Consciência Humilhada, né? Inteligência Humilhada. Muito bom esse livro do Jonas Madureira. Muito bom. Presbítero Edivaldo, tratando disso aqui para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, esse antigo hino cristológico, e a gente vê Paulo discorrendo e dissertando tão bem sobre Cristo. Haja vista que Paulo teve um encontro real com Cristo, foi revelado de muitas maneiras, os escritos de Paulo é fundamental para essa cristologia bíblica e pura. Paulo, depois de João, né, o teólogo por excelência, aquele que conviveu, esteve de perto, reencostou no ombro de Jesus, aquele que falou, eu toquei, nós tocamos. Paulo, ele vem numa pegada teológica, né, fazendo aí o que na teologia chama de Midrash, trazendo do Antigo Testamento as revelações e trazendo em 4K para nós podermos enxergar de forma nítida essas duas naturezas de Jesus, a divina e a humana. E ele vai, como o senhor já citou aí, Gálatas, Colossenses, Efésios, Romanos, são cartas teologais que falam da natureza divina e humana de Cristo, né? Todo o conteúdo, o arcabouço teológico que nós temos, nós bebemos muito de Paulo, né? Nesse sentido. Então a gente percebe que é aquela questão de fazer uma leitura. A gente sempre está pedindo muito aos nossos telespectadores que leiam uma leitura rasa do Evangelho, uma leitura da Carta Paulina, você perceber como que a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, ela percebia essas duas naturezas, elas entendiam e conviviam com essas duas naturezas de Cristo. Então isso é muito interessante. Por quê? Infelizmente tem uma frase que vai resumir aqui para a gente fechar essa parte, que diz o seguinte, não sei quem falou, mas assim, se você não lê, você é refém daquele que diz que leu. Então, na verdade, o que a gente percebe é que essas pessoas que são adeptas às ideias desses heresiarcas são pessoas que não leem a Bíblia, elas consomem conteúdo, é igual está acontecendo nos dias de hoje. É muito conteúdo nas redes sociais, é muito conteúdo na internet, e as pessoas vão consumindo aquilo. Mas a fonte primária, que é a Bíblia Sagrada, elas não leem. Lê muito sobre a Bíblia e muito pouco a Bíblia mesmo, a matéria que está aqui nas nossas mãos, entendeu? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então eu chamo a atenção dos nossos telespectadores para que tenham o hábito. Por que é hábito? Isso não é o Espírito Santo que vai te pegar e fazer ler a Bíblia. É você que precisa criar o hábito de ler a palavra de Deus, as Escrituras, tanto o Antigo como o Novo Testamento, para você ter uma compreensão maior e não cair na teia dos heresiarcos. Esse conselho do Edivaldo é muito útil para leigos e para teólogos, né? Porque o leigo, às vezes, ele olha assim, poxa, mas esse assunto é muito complicado, eu não vou nem entrar nisso, não. E o teólogo pensa, poxa, não, eu já estudei isso aí, né? Unio personalis, união hipostática, né? Isso aí já está... E aí ele acha que já sabe tudo sobre o assunto, às vezes, né? Tem teólogos assim, né? Então, lê muito teologia, né? Bons teólogos, e não lê a Bíblia, né? Então, leitura da Escritura, né? Com boas
boas traduções, com boas, né? Porque hoje tem Bíblia de tudo que é jeito também, né? A gente tem que falar, mas se familiarizar com o texto bíblico, né? Quanto mais você lê, aquilo vai se tornando familiar para você, né? E aí você consegue ler outras coisas, ler teólogos, ler outros comentários de forma mais crítica, né? Comparando as coisas. Peraí, ele está dizendo isso, mas está escrito aquilo, né? Então é importante, né, para leigos e teólogos se aprofundar na leitura da Escritura. Muito bom. Eu vou pegar um gancho nessa palavra do presbítero Edivaldo e falar o seguinte: nós estamos iniciando o ano, nós estamos aí num plano de leitura anual, que a gente sempre faz isso, e quem desejar, se você está em casa aí, desejar adquirir um plano de leitura desse aí, manda uma mensagem para nós e nós vamos te encaminhar através do WhatsApp. Você vai ver como é fácil ler a palavra de Deus. Se você ler 3 capítulos de segunda a sábado e 5 aos domingos, em um ano você vai ler a Bíblia. Olha que bacana. Fácil. Né? Coisa aí de 15, 20 minutos por dia. Dá para você se inteirar da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus e degustar esse alimento espiritual. Nós vamos para um pequeno intervalo, presbítero Edivaldo e professor Joás. Nos segure aí que daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco dessa lição muito importante. E aí a gente vai falar sobre essas heresias contra o ensino da natureza dupla de Jesus, essa natureza humana e divina. Voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Presbítero Edivaldo, professor Joás, nós vamos falar agora do capítulo 2 e 3, vamos falar agora sobre essas heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Quem foi Nestório é o ponto primeiro, ele foi bispo de Constantinopla entre os anos 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, em 376 a 444, Mãe de Deus, em grego, Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe de Jesus humano, e não mãe de Deus. Olha bem, visto que Deus é eterno. Olha como é que vai começando a confusão, presbítero Edivaldo. O negócio vai tecendo assim, igual uma teia de aranha, e quando percebe, o negócio está um troço absurdo. Só aqui a gente já dá para descartar muita coisa, né? Pastor Ezequias Soares, ele pega a questão dos heresiarcas dentro dos seus períodos. Por exemplo, teólogos antigos, nós falamos muito contra Ário, né? Ário negou a divindade de Jesus Cristo, afirmando que ele era um ser criado inferior a Deus Pai. Isso, teólogos antigos. Eutiques, nesse período aqui, desse mesmo Nestório, né? Ele é de 378 a 454 depois de Cristo. Eutiques defendeu a ideia de que Jesus Cristo tinha apenas uma natureza, a divina, e que sua humanidade era apenas aparente. Nós também já discutimos sobre esse assunto. Aí entra agora os teólogos medievais, ele já segue essa cronologia dos teólogos medievais. Peloágio, né? Peloágio negou a ideia de que Jesus Cristo era Deus, afirmando que ele era apenas um homem justo. Aí vem outro aqui, Retrármono,
de 800 a 868 depois de Cristo. Retrano defendeu que a ideia de Jesus Cristo tinha duas naturezas, mas que a sua humanidade era apenas uma aparência. Então nós vemos que vai entrando, né? Aí depois vem os teólogos modernos, que ele vai falar um pouco mais para frente. Então a gente percebe que o pastor Ezequias Soares, que é um apologeta, que defende, né, a fé cristã, a ortodoxia da palavra de Deus, ele vai trazendo essas ideias. Então isso não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, que vai se revestindo de uma roupagem nova. E é o que tem acontecido nos dias de hoje, né? Professor Joás, se tratando disso aí, desse primeiro texto que nós falamos aqui, no ponto 2 aqui, ó, o nestorianismo, Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno-constantinoplano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Ele não conseguia entender essa fusão das duas naturezas em uma pessoa só. E tudo indica que isso aí foi uma acusação, né, de Cirilo de Alexandria, né, contra a pessoa de Nestório, né? E isso colou, né? E Nestório, que era um bispo eminente, né, ele acabou tendo essa fama, né, de ter essa ideia herege. E mais recentemente alguns documentos, né, de manuscritos dele dão a entender que ele não pensava assim. Ele não via o Cristo como duas pessoalidades, né, duas personalidades distintas. Era uma personalidade com duas naturezas convivendo harmonicamente, né? Por mais que isso seja, a gente já falou aqui, né, das armadilhas, das dificuldades que isso tem, né? A gente já explicou o que é a união hipostática, né, em outras lições passadas aí, né? Eu sei que isso aqui é uma caneca porque isso tem uma hipóstase de caneca. Tem outros tipos de caneca e eu vou olhar para eles e vou dizer, é uma caneca, né? Não tem nada a ver com isso aqui, mas eu vou identificar como caneca, né? Mesa, né? Não é toda mesa que é triangular como essa, né? Mas eu vou olhar para outras mesas e vou dizer que é uma mesa, porque ela tem essa essência de mesa, né? João deixa isso muito claro no Evangelho, logo no começo, né? O Logos era Deus, então ele tem essa essência de Deus, não tem como se desfazer da essência, né? Ele se esvaziou da glória, mas a essência é essa. O Logos era Deus, né? E ele vai depois dizer que o Logos se fez carne. Então, peraí, ele assumiu uma outra essência. Ele deixou de ter aquela? Não tem como, é impossível, né? Então ele é plenamente humano, plenamente Deus, né? Isso sempre foi cristalino na Escritura, né? Mas aí alguém olha assim, lê os textos, né, e pensa, peraí, ele teve fome. Qual parte que teve fome? Foi o Jesus homem ou foi o Jesus Deus? Peraí, na essência de Deus não existe fome. Então quem teve fome foi o Jesus homem. Isso é nestorianismo, né? Na essência e na prática, isso é nestorianismo, né? Quem teve fome foi Jesus, Deus homem. Deus teve fome. Deus homem, né? Mas espera aí, quem que efetuou a minha redenção, né? Quem que venceu o mundo foi o Jesus homem ou o Jesus Deus? Grande questionamento, né? Quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz? Foi Deus Jesus homem. Deus homem morreu na cruz. Né? E Paulo afirma isso, né? Cristo morrendo. Ele falou isso. Então, isso e não tem como separar essas duas naturezas. É estranho dizer que Deus morreu, né? Porque na essência de Deus não cabe a morte. Mas essas hipostases, né? Essas essências de homem e de Deus estavam tão entrelaçadas, né, na pessoa de Jesus, que a gente não tem como dissociar uma da outra. Na verdade, aqui foi o homem, como o pastor Gilberto falou no início, a nossa mente humana
ela é muito limitada para entender esses mistérios, né? Porque são mistérios. Então, a gente repudia e refuta a ideia desses heresiarcas dentro da Bíblia Sagrada, mas de uma forma assim direta, a gente não tem uma argumentação pela nossa limitação humana, mas a própria Bíblia, ela defende a sua própria palavra. A Bíblia, ela corrobora para a própria Bíblia. Ela se autodefende. Ela se autodefende. Então nós estamos citando aqui versículos bíblicos explicando à luz da Bíblia que esses heresiarcas, eles não têm fundamento nem bíblico, mas são fundamentos de pensamentos humanos que eles criam devido à grande dificuldade que nós, como seres humanos, estudiosos da Bíblia, temos, mas eles vão criar essas heresias a partir do momento que eles querem explicar o que ele não tem condição de explicar. Nós não estamos aqui falando como alguém que entendeu a Trindade. Essa pessoa não existe. Né? Nós estamos falando como alguém que acredita, confia, tem essa convicção absoluta de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se ela está dizendo que é assim, é assim. Né? Não quer dizer que eu entendo como a Trindade funciona, como a união hipostática funciona. Né? Eu só sei que é assim porque está escrito que é assim. E tanto é, professor Joás, presbítero Edivaldo, que ainda no nosso meio tem muita discussão sobre isso. Essa expressão que você falou soa de forma estranha, falar que Deus morreu. Se a gente falar uma coisa dessa, muita gente não está preparado biblicamente, teologicamente, para ouvir isso. Então, mas é o que está escrito na palavra de Deus. Alguém pode até falar, puxa vida, estão falando heresia, mas como separar essas duas naturezas? Não separa. Não se separa, ponto. E quem quis separar arrumou problema. Arrumou heresia. Toda vez que você tenta separar, ou você se torna um ariano temporariamente, ou um nestoriano temporariamente, ou um eutiquiano, né? E você cai em uma dessas heresias que o Edivaldo citou aqui, né? Uma dessas ideias desses hereges aí. Para a gente fechar esse ponto 3 aqui, esse ponto 2 aqui, o capítulo 2, heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, e passar para o último tópico aqui, tem dois pontos aqui, ó. O monofisismo, o termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir, não se trata de união, mas uma mistura, uma fusão. Assim, seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Olha que aberração. Ele dá duas ilustrações interessantes, né? Não é? E aí, o presbítero Edivaldo aí, ele fala, né, o bronze, né, e fala da resposta bíblica. Essa ilustração é legal. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre nem estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das duas cores, azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul e nem amarelo, da mesma forma, de acordo com o Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Aí vem a resposta, né? A resposta bíblica e o concílio de Calcedônia. A gente fecha aqui. Esse é o problema da gente se firmar no nosso próprio entendimento, né? Nosso raciocínio lógico. A gente não encontra na natureza nada parecido com a união hipostática de Jesus, né? A gente não encontra, porque a gente entende o mundo assim, desse jeito, né? Fazendo comparações, né? Fazendo experiências, né? No contato com o mundo a gente vai entendendo as coisas. O termo que você usa eu achei muito interessante, peguei para mim, associações. Isso. E quanto mais o homem vai ficando adquirindo conhecimento, mais associações ele vai fazer. E não tem como associar algo divino com algo terreno. Tem como eu ir à fonte divina de inspiração plenária, que é a Bíblia Sagrada, e de dentro ali extrair algo e pedir ao Espírito Santo que revele ou me faça crer naquilo que eu estou lendo. Porque é o Espírito Santo que nos revela. A Bíblia diz que ele nos ensinaria, que ele nos mostraria. Então, eu preciso de ter passado pelo processo do novo nascimento para entender certos mistérios que a Bíblia traz. Uma pessoa que não é nascida de novo, esse homem aqui, esses dois alemães, né, Frederick e Adolf, né, teólogos modernos, esse Frederick aqui, ele era filósofo e também
era teólogo, aí ele misturava filosofia com teologia. Olha que coisa complexa, né? Esses homens, eles, dentro do seu conhecimento humano, eles quiseram trazer uma compreensão de algo divino. Então, este é o grande problema. Quando a gente vai citar Alexandria, era a maior biblioteca do mundo, era onde todos os sábios gostariam de chegar. As pessoas sonhavam em estar um dia dentro dos muros de Alexandria, e está aí dentro da história medieval. Até hoje, lá na Turquia, existe, né, a cidade antiga de Alexandria, ou o que sobrou dela. Então a gente percebe que os fatos históricos e modernos tentaram contaminar a palavra de Deus, mas teve homens que defenderam a fé cristã e fizeram o que nós estamos fazendo hoje, debatendo, porque ainda há resquícios nos dias de hoje modernos, nos dias contemporâneos. Balmer chama a nossa sociedade de uma sociedade fluida, essa sociedade fluida que vai aceitando tudo sem realmente estudar e meditar, se debruçar diante de uma Bíblia Sagrada para aprender. Eles vão alimentando essas coisas, e nós temos que levantar para defender a fé cristã e a palavra de Deus. Professor Joás, vale muito a pena lembrar e falar disso aí, exatamente sobre o cuidado que a igreja deve ter, né? Sobre essas práticas, porque é o tema da nossa lição. E baseado nisso aí, eu lembrei agora que há um assunto muito discutido ultimamente no meio cristão sobre essa cosmovisão bíblica. Precisa debater isso. A gente precisa ter uma visão de um todo. E para fazer isso demora, isso implica tempo, estudo, isso não é da noite para o dia. Essas doutrinas todas que a gente vem desde a primeira lição debatendo aqui são doutrinas essencialmente bíblicas. Exato. Né? Não são ideias teológicas, são doutrinas bíblicas completamente, né? Elas são identificadas no contato com o texto bíblico. Né? Então, até essas controvérsias aí, né, de eutiquianismo, nestorianismo, né, que fez surgiu um novo concílio, né, o concílio de Éfeso. Se esse entendimento que ele tinha ali, né, na época, que fazia tanto sentido, se aquilo ali não fosse contrastado com o que a Bíblia diz, né, teria se estabelecido como doutrina. Em alguns segmentos realmente se estabeleceu, né? Porque olha aqui para o bronze, o bronze é uma liga. Ele não é nenhuma coisa nem outra, ele é uma outra coisa. Né? Então ele fez comparações com a natureza, né? É assim que a gente entende o mundo. Agora, a ciência está sempre descobrindo coisa nova. Né? Pode ser que um dia a ciência encontre algo parecido com o que foi a reunião hipostática. Eu tenho minhas dúvidas, mas vamos admitir que talvez, né, aconteça. Pode acontecer. Mas, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe das simbioses, por exemplo. Né? Acontece na natureza a simbiose. Um organismo vivo, né, um ser vivo, um indivíduo, se funde a outro indivíduo, né, e aquilo dá origem a uma outra coisa. Né? Às vezes, um desses indivíduos é suprimido pelo outro. E às vezes os dois convivem em harmonia, né? Completamente em harmonia, mas ainda assim é uma nova coisa. O líquen, por exemplo, né? Que na natureza é algo muito bom, né? Para uma árvore é algo muito bom, mas no ser humano acaba sendo danoso, né? Questões dermatológicas e tudo, mas é um fungo e uma alga que se juntam e formam um ser novo, um indivíduo novo, né? O líquen não é nem fungo nem alga, mas é as duas coisas, né? É líquen e é uma fusão das duas coisas. Então, isso, se a gente for comparar isso com a união das naturezas de Jesus, não tem como. Não tem como, porque Jesus não é meio homem, meio Deus. Ele é plenamente homem, plenamente Deus, em toda a sua essência, em toda a sua natureza. Então, ainda com as descobertas novas da ciência, não dá para comparar, não tem como. A gente tem que comparar com o que a gente está lendo, com a Escritura. Né? A gente tem que comparar as nossas ideias com o que está escrito na Escritura. E aí prevalece a Escritura. Né? Sempre. Bom, o nosso tempo está fechando aqui para a gente encerrar, mas vamos só falar aqui dos perigos dessa heresia na atualidade. Vai ser impossível até a gente citar aqui na leitura, e você pode acompanhar com a gente aí numa lição.
Professor Edivaldo, qual o perigo dessas heresias na atualidade? Nós falávamos que o pastor Ezequias Soares ele vai trazendo, né? E sempre no final ele fala da questão da atualidade. Grupos e denominações de hoje, os unitários. Os unitários negam a trindade e a divindade de Jesus Cristo, afirmando que Deus é um ser único e indivisível. Eles pendem para o extremo, né? Nós estamos dizendo da questão hipostática, eles estão dizendo a questão indivisível. Aí entra os mórmons. Os mórmons acreditam que Jesus Cristo é um ser divino, mas não é o mesmo Deus Pai. Então, olha para você ver. Então, eles desassociam. Os testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus Cristo, afirmando que ele é apenas um ser criado, inferior a Deus Pai. É importante a gente pensar notar que as visões teológicas são divergentes da doutrina ortodoxa cristã, que afirma que Jesus Cristo é tanto humano quanto divino. Então a gente percebe que a ortodoxia, a prática, a leitura da palavra de Deus vai nos mostrar a verdade. Como nós já dissemos, nós não temos nada contra as demais religiões. Nós estamos debatendo aqui as visões teológicas que são contrárias à palavra de Deus. E quando a gente debate ideias, a gente não entra no campo de não aceitar, de não conviver. Nós temos uma boa convivência, mas nós entendemos que as ideias teológicas, à luz da palavra de Deus, elas são distorcidas. Isso é muito perigoso para os dias atuais, né, professor? Isso causa uma confusão e pode até impedir alguém no pleno conhecimento de Cristo e do pleno conhecimento de Deus. Tem uma que ele cita aí que é até comum encontrar gente pensando assim no nosso meio, né? O quenoticismo aí. Porque a gente mesmo falou da quenosis aqui desde o começo, né? Mas acontece que esse grupo enxerga aquele esvaziamento como um esvaziamento pleno, né? Jesus se esvaziou completamente. De tudo que era de Deus, ele se esvaziou completamente. Isso não faz sentido na Bíblia, né? Ele se esvaziou, mas ele ainda tem, né, essa natureza plena em sua personalidade. Tanto é que na própria... A gente já falou aqui da oração sacerdotal, né? Ele roga ao Pai que dê a ele de novo, de volta, aquela glória que ele tinha no começo, né? Então é a glória na sua plenitude. Não é que ele deixou de ser Deus, né? Mas ele não podia encarnar com todos os atributos, não seria viável, né? Como que alguém encarna e vai estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? O texto é muito claro, professor, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Aqui o Paulo usou o termo kenosis, mas não falando assim, Cristo se esvaziou de tudo e ele passou a ser só homem. Não foi isso, um esvaziamento completo. Não foi assim, agora ele é só homem. Não. 100% homem. Ele tem a prerrogativa divina, mas ele deixa de usar a prerrogativa divina. Isso aí. Não usurpou. Ele tem a prerrogativa. Ele poderia usar a hora que ele quisesse, mas ele entendeu que não usaria. E só para a gente fechar isso aqui, professor, quando ele estava no jardim, lá no Getsêmani, que ele ia ser preso, e Pedro cortou a orelha de Malco, ele falou assim: eu poderia rogar ao meu pai ele mandar 12 legiões de anjos aqui. Olha o que falou: eu poderia fazer isso. Poderia ou não poderia? Mas ele não fez. Né? E agora, aquela questão também que ele aplica aqui, na questão da mariologia, tem um jargão, né, que é muito usado, né? Pede à mãe que o filho atende. Nós precisamos entender que Maria tem um papel crucial, e a gente fala muito sobre Maria, a gente entende o papel de Maria, mas Maria ela teve um papel na natureza humana, ela não teve papel na natureza divina, ela não assiste à natureza divina, não é Pai, Filho, Espírito Santo e Mãe, é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem essa prerrogativa, pede à mãe que o filho atende. O filho, hoje, ele deixou de ser filho, ele é Deus. É claro que ele está num corpo glorificado no céu, mas ele não é filho mais. Ele não é aquele menino, ele não é aquele adolescente. Ele passou esses períodos, ele cresceu, ele fez o seu ministério, ele morreu, ele ressuscitou, está à destra de Deus. E não tem essa história de que pede à mãe que o filho atende. É Bíblia, né? Bom, nós chegamos ao final, te agradeço, presbítero Edivaldo, professor Joás.
e nós queremos despedir aqui, prometendo voltar na próxima semana, se Deus nos permitir. Deus te abençoe, Deus te guarde e fique conosco aí nas próximas lições. Vai ser bênção. Até lá e um forte abraço.